Oi pessoal, como estão? Hoje temos mais uma aula aqui no Hipócrates Academy. O tema de hoje será Bacillus ácido álcool resistente, como vocês estão vendo aqui atrás. Essas bactérias aqui são um pouquinho difíceis de entender, mas eu vou explicar nessa aula de um jeito bem simples e vocês vão entender o porquê desse nome primeiro e logo vamos ver as bactérias mais importantes que se encontram dentro dessa família aqui. Porque essa daqui não é só uma bactéria, é um grupo, na verdade. São um grupo de bactérias aí, dos quais são mais ou menos 250 espécies. Daqui a gente tem que estudar mais, são só 5, né? No caso aqui, vamos ver uma por uma elas. Primeiro, a que grupo elas pertencem? Quando a gente vai estudar bacteriologia, a primeira coisa que o doutor, o professor ou você vai fazer lendo o livro, você vai ver que as bactérias se classificam, ou seja, você vai dividir elas para facilitar o estudo. Agora, uma das divisões na hora de estudar a bactéria é você vendo a característica que tem a parede, ou se tem parede, sendo essa dividida principalmente entre gram-positivo e gram-negativo. Se você ainda não sabe o que é um gram-positivo e um gram-negativo, não se preocupa que nessa aula eu vou dar uma introdução básica nisso daí também, para você ter uma noção do que você está vendo, né? Então, continuando aqui. Os bacilos ácido álcool resistente são gram-positivas. Talvez o doutor de vocês falou uma coisa diferente, falou que ela é uma atípica, mas não porque significa que seja atípica, ela não pertence a esse grupo. Ela pertence ao grupo do gram-positivo, só que é uma gram-positiva atípica. Por quê? A gram-positiva são as bactérias que têm uma parede, ou seja, uma cobertura ao redor da bactéria, que daqui a pouco eu vou mostrar, que tem um tamanho bem considerável. Só que essa daqui, a cobertura que tem a bactéria, nesse caso, essa bactéria que tem, a cobertura está um pouquinho modificada. E aí o que acontece? Essa modificação, essa diferenciação que existe dentro do bacilo é o que deixa ele ácido álcool resistente. E a gente vai entender o porquê acontece isso, como se faz isso e para que isso ajuda a gente. Para que a gente tem que aprender isso, né? Entendeu? Tipo, por quê? E eu vou explicar aqui por quê. Por que ela foi classificada à parte, tipo, separado mais ou menos, e a razão de tudo isso e por que tem que ser feito outro tipo de estudo nesse grupo de bactérias para fazer o diagnóstico certo. Primeiro, vamos colocar em contexto. Como eu falei, eu vou dar uma pequena introdução no que seria Gram. A tinção Gram, foi um cara que se chama Gram que descobriu essa tinção, esse método, para identificar bactérias. Ele descobriu que tem certos corantes que ficam em certa espécie de bactérias e corantes que ficam em outro. Quando uma bactéria gram-positiva, como vocês estão vendo aqui, ela fica normalmente dessa cor roxo indo para o azul. Tá? Isso seria uma gram-positiva. Quando a bactéria é uma gram-negativa, ela fica nessa cor mais avermelhada indo para o laranja, né? E essa cor mais indo para laranjinha. Tá? Isso significa que é gram-negativo. Dessa forma, você pode identificar um grande grupo de bactérias e normalmente essas são as bactérias mais comuns do dia a dia, assim, que tem contato com o ser humano, infecção, inclusive do nosso corpo inteiro, né? Porque o nosso corpo sempre tem bactéria ao redor, só que as bactérias normalmente não fazem nenhum problema enquanto o sistema imune está trabalhando, né? Então, isso daqui foi muito revolucionário. Agora veio o problema com a tuberculose. A tuberculose, o bacilo do tuberculose, ou qualquer bacilo, na verdade, quando você vai fazer o diagnóstico dela, eu falei de tuberculose porque é a mais comum, né? Você vai ver que ela fica dessa cor. Eita, qual que é o problema? Essa cor daqui é a da gram-negativa, mas ela é uma gram-positiva. E aí, o que a gente vai fazer? Opa, o que deu? Aí está o problema. Você não pode usar tinção de gram, porque em vez de ela te dar a cor normal de uma gram-positiva, você vai usar essa mesma tinção e ela vai ficar negativa. Por isso que se chama ácido álcool resistente. Porque tem uma parte do processo, que eu não vou explicar isso aí, não vamos entrar nesse detalhe, que isso não nos importa tanto. Só para entender o porquê desse nome aqui. Esse, ácido álcool resistente. Existe uma parte do processo dessa tinção, desse corante, que você tem que usar uma substância
ácida e álcool. Você tem que usar um álcool especial para a bactéria ficar nessa cor mais azul, mais lilás, aí, mais roxo. O problema é que o bacilo é resistente. Então, como um corante, como o diluente, nesse caso, né, um diluente que tem, como o elemento que é alcoólico, não tem essa capacidade de deixar ele dessa cor, ele acaba ficando vermelho. Então imagina você, cata aí, né? Você tem um paciente aí que está com uma doença respiratória, você vai lá catar, né, um esputo, você vai catar um pouquinho da bactéria, você vai lá fazer o teste de Gram, e o que acontece? Você vai estar errado, por quê? Porque ele vai te mostrar uma teste de Gram negativo, porque a bactéria fica dessa cor, porque não pega um dos processos que usa álcool, por isso que é álcool resistente, o suficientemente bom para deixar ela azul. E as bactérias são essas, a roxinha. Então você vai confundir com uma gram negativa. Para resolver isso, o que o povo fez? Usou outro método. Tem outro método. A gente não pode fazer. Ela é uma gram positiva? É uma gram positiva. Mas a gente não pode fazer porque a parede, que deveria ficar de uma cor mais azul, fica de uma cor mais vermelha. Então, esse é um problemão, porque você vai se confundir, o cara vai se confundir. Então, se fez outro método separado para identificar essas bactérias. Como você sabe que você vai usar? Porque você vai procurar os sintomas mais comuns das infecções, né? E aí, meio quando você está já meio que dando essa percebida que é essa bactéria, você já não vai pedir um Gram, entendeu? E aí que vem o famoso teste ou tinção de Senn-Nielsen, né? O famoso tinção de Senn-Nielsen. Mas ainda se mantém de cor vermelha, né? Essa é a ideia. Se você faz essa tinção daqui, esse é o resultado que você tem que esperar. Entendeu? O esperado é que você encontre bactérias dessa cor aqui mais avermelhada. Porque você sabe que você está fazendo essa tinção. Agora, se você pegar e fazer o mesmo com o Gram, você vai achar essa. Só que lembra que quando a gente está estudando o Gram, quando estamos fazendo teste de Gram, os que são gram positiva tem que sair azul e os que são gram negativa tem que sair mais avermelhado. Então aí daí a confusão. Agora, nessa tinção aqui, a gente já sabe que se sai essa cor, confirmamos bacilos ácido álcool resistentes. Por isso, gente, por isso se usa essa tinção e por isso que ele foi separado, essa bactéria foi separada do resto das irmãs, né, da classificação aí das gram-positivas comuns, porque é uma gram-positiva atípica. E eu vou explicar aqui por que isso acontece. Isso acontece porque dentro da parede ela tem uma substância especial chamada ácido micóico. Essa substância é o que ela deixa tão teimosa. Porque é uma teimosia, né? Ela não quer ficar azul. Então ela é teimosa. Então como que ela consegue ser tão teimosa? Graças a esse elemento da parede. Esse elemento aí confere uma resistência em contra do álcool da tinção de Gram, deixando ela dessa cor aqui e tendo a obrigação, né, de ter esse teste para poder diagnosticar a presença de bacilos, né, o famoso BAR, né, bacilo álcool, ácido álcool resistente, né, que é o teste de BAR, também chamado teste de BAR às vezes, né, dependendo. Seria isso aí, gente. É só isso. Não tem outro segredo. Por isso ele é separado. Agora, entendendo isso, vamos começar com a primeira bactéria desse grupo aqui, que é das mais interessantes de interesse médico, né? Porque a gente não vai estudar os 250 espécies, a gente não é microbiólogo. Vamos ser médicos. Então a gente vai estudar a bactéria mais interessante, ou seja, que vai aparecer mais no paciente. Começamos com a estrela do show, a tuberculose. A tuberculose é uma bactéria que é um bacilo, né, um BAR, aeróbico. Por que me interessa tanto que ele seja aeróbico? É muito interessante falar que ele é aeróbico, porque aí vai vir a conexão de por que ele gosta de proliferar dentro do pulmão. Se você ver a tuberculose, 90% das infecções são no pulmão. Por que vocês acham que ela gosta tanto de infectar o pulmão? Porque realmente a tuberculose pode ir em qualquer lugar. Estômago, sistema nervoso, né? Que o sistema nervoso seria o segundo, né? Que é uns 5%.
depois seria o estômago, qualquer lugar, via urinária, qualquer lugar, ela pode dar infecção. Mas por que o pulmão é o ponto número 1? Porque ela é uma bactéria aeróbica, ou aeróbio. O que significa aeróbio? Que ela precisa de oxigênio para se multiplicar. Ou seja, se não tem presença de oxigênio, ela vai ter maior dificuldade para crescer. Além disso, essas bactérias são de crescimento lento. Em cima de tudo, ainda ela cresce devagar, entendeu? Ela demora mais ou menos 2 semanas, inclusive às vezes tem gente que tem por meses e nunca tem sintomas até um ponto. Por quê? Os bacilos são de crescimento. Esse bacilo aqui é de crescimento muito lento. Então ela demora em crescer. Então o melhor lugar para ela crescer com maior velocidade é o pulmão. É um lugar úmido, quentinho, porque ela gosta de crescer na temperatura do corpo, 37 graus. Então um lugar super úmido, quentinho, com nutrientes, né, que ela pode tirar do próprio corpo e com todo o oxigênio que ela precisar, porque o nosso próprio corpo vai estar dando, né, por meio da inspiração desse oxigênio. Por isso que ela gosta de aparecer dentro do pulmão. Não é à toa que 90% das infecções da tuberculose é dentro do pulmão, porque elas são bactérias, bacilos aeróbicos. E aí tem o bacilo, né, que o bacilo, gente, né, só para deixar isso claro, né, o bacilo seria essas bactérias compridinhas, como você pode ver aqui. Continuando então com isso, temos que falar um pouquinho da patogenicidade e da virulência. A tuberculose, se você ouviu dela, ela tem muita coisa ruim que ela pode fazer. Praticamente ela destrói o pulmão. Normalmente isso não acontece, né? Inclusive, tem um estudo que fala que 25% da população contém bacilos de tuberculose, né? Mycobacterium tuberculosis, dentro do pulmão, como uma flora normal. Imagina, 25% da população mundial tem tuberculose como uma bactéria aí. Então o que acontece? Como é uma bactéria de crescimento lento, né, o sistema imune normalmente mantém ela abaixo um controle bom. Agora o problema é quando o sistema imune meio que dá uma frouxeira ou diretamente tem possibilidade, né, gente? A gente às vezes simplesmente não dá, tipo, você pegou o suficiente, tipo, você inspirou uma quantidade muito grande, então já instalou. Então, uma bactéria comum, normal, na maioria das vezes não deveria dar problema, mas quando ela começa a ser infecção, né, é aí que vem. Primeiro, ela vai ter uma característica que deixa ela muito patogênica, né? Quando a gente vai estudar qualquer bactéria, eu vou estudar, eu tenho que saber que existe a patogenicidade, ou seja, como é que ela causa esse dano no meu corpo, e a virulência. A virulência não tem nada a ver com vírus não, gente. A virulência são as características que a bactéria tem para se manter ou para conseguir infectar com maior facilidade o nosso corpo, né? Que são os famosos fatores de virulência. Dentro da tuberculose, um fator de virulência que ajuda muito ela é que ela parede tem esse elemento que eu já falei, o ácido micoico. Esse elemento ajuda muito o bacilo a não ser detectado pelo sistema imune, né? Além que ela também tem outros elementos protetores, inclusive que protegem contra o antibiótico. Mas existe uma coisa muito importante dentro da bacilo da tuberculose, que é o fator, né, o fator de cordão. O fator de cordão é um elemento que o bacilo da tuberculose tem que ajuda ele a fazer uma coisa muito doida. Quando o corpo detecta a tuberculose, e é uma quantidade meio grande, né, ou é uma cepa mais agressiva, normalmente a gente tem no sistema imune que vai proteger a gente. Agora, o que vai acontecer? Pode acontecer o que está acontecendo aqui na imagem de trás. A bactéria entrou no nosso pulmão, o nosso sistema imune, por exemplo, o nosso macrófago, né, que é o elemento aí dentro do pulmão, vai engolir, vai fazer a fagocitose, vai acabar engolindo o bacilo com o intuito de eliminar ele, né? Agora, qual é o processo pelo qual o bacilo elimina? Quando a célula faz uma fagocitose, absorve, igual a gente, né? Quando a gente come a comida, como que a gente consegue fazer digestão? Porque a gente tem o ácido estomacal. Do mesmo jeito, a célula tem um ácido especial que se encontra dentro de uma organela chamada lisossoma. O bacilo tem a capacidade de,
de resistir o lisossoma. Olha só, ela tem a capacidade de resistir o lisossoma. E 2, tem a capacidade de evitar que o lisossoma chegue até ela. Ou seja, ela tem a capacidade de bloquear que o próprio lisossoma dentro da célula se ative e faça a digestão dela. E aí o que acontece? A bactéria começa a proliferar dentro da própria célula. Ela começa a se multiplicar e fazendo uma infecção dentro da própria célula. Como é possível isso? Graças ao fator de cordão e também entre outros fatores, né? Por exemplo, o que a gente já falou da parede, que tem a capacidade ou de inibir o lisossoma, fazendo que ela fique livre dentro do nosso corpo, ou diretamente de resistir, ou diretamente de fazer uma resistência em contra dessa acidez, né? Contra esse suco gástrico interno da bactéria, para falar de um jeito. Dessa forma, ela consegue sobreviver. E aí que está o problema da tuberculose, né? Ela consegue sobreviver dentro da célula, né? Fazer uma infecção intracelular. Agora, ela também pode fazer isso fora da célula? Também. Se juntar o suficiente bacilo aí fora, também pode fazer uma infecção. Mas normalmente, você vai ver que as bactérias vão engolir ela, né? Igual aqui. Olha só, essa célula está super infectada. Viu? O bacilo sobreviveu ao processo de fagocitose, se multiplicou dentro da bactéria, né? Fazendo a infecção da nossa própria célula de defesa. Isso seria um fator de patogênia, e os fatores de virulência seria o que a gente falou, né? As proteínas que a gente já falou. Agora, o que o nosso corpo vai fazer, né? E aí que vem a característica clínica, né? O que você vai ver e até o nome de por que se chama tuberculose. Vocês nunca pensaram que se chama tuberculose? Agora vamos explicar. Uma vez que o corpo detectou a tuberculose, e se for um corpo saudável, tipo, é um corpo normal, porque depois a gente vai falar das pessoas que têm alguma deficiência, idade ou algum fator que não ajuda nisso. Vamos falar agora da pessoa normal. Uma pessoa normal não conseguiu defender a tempo. Ela vai começar a fazer uma bola de células, viu, gente? E ela vai deixar o ponto aqui, vem no meio, no verde, aí vai estar acumulados os bacilos. Tudo bacilo vai estar aqui. E a célula vai fazer uma bola de células ao redor para tentar conter. Vai fazer como se fosse uma área de quarentena, igual o que se faz no Covid às vezes, né? A área de quarentena, a mesma coisa. Essa área aqui está infectada, então todas as células fazem uma área ao redor, né? E fazem uma cápsula ao redor de pura célula para tentar manter a infecção controlada aí dentro e eliminar ela, né, com o tempo. Essa área, essa quarentena, essa bolinha de células se chama de granuloma. E é a característica clássica que aparece na tuberculose, que é a aparição de granulomas dentro do pulmão. E que parecem batatas, né? Parece uma batatinha aí dentro do pulmão, que eu vou mostrar daqui a pouco. E por isso se chama tubérculo e tuberculose. Porque parece que o pulmão está cheio de tubérculos. Tubérculo é uma batata. A batata é um tubérculo. Então parece que está cheio de batata, né? E já que não é, na época os caras não usam qualquer nome, não vai falar papalose, né? Vai ser tuberculose, porque parece que o pulmão está cheio de tubérculos. Por conta disso, a formação do granuloma, que é um montão de célula tentando defender o nosso corpo, isolando bem no meio a bactéria. Continuando, então, aqui a gente tem, olha só, gente, aqui está bem grande, viu? Aqui está começando. Aqui dentro, a gente tem essa bolinha, né? Aqui não dá para ver muito bem, eu vou mostrar o outro aqui. Normalmente no início não dá para ver tão bem assim, logo quando isso já é bem consolidado, dá para ver uma bolinha bem legal. E a gente vê aí, olha só, gente, uma bolinha aí no pulmão, onde o corpo está tentando manter, né? Nesse caso já está um pouco maior do normal, né? E sempre você vai achar esses problemas na parte mais do meio para cima, tá? Sempre a tuberculose, os bacilos, nesse caso, vão querer ficar normalmente na parte de cima do pulmão, principalmente quando é o início da infecção. Por quê? Porque normalmente essas áreas têm maior quantidade de oxigênio. Aqui tem uma maior quantidade de oxigênio, tem muito oxigênio, porque o oxigênio vai subir. Essa parte aí, o ápice do pulmão, a parte de cima do pulmão, tem muito mais oxigênio. Por isso que quando você está vendo uma infecção nova, né, uma infecção recente de tuberculose, normalmente sempre você vai ver as lesões na parte de cima, perto da parte apical, porque aqui se acumula maior quantidade de oxigênio. E aqui a gente vê outro, olha só, gente. Não parece uma batata, né? Parece uma batatinha aí enfiada dentro do nosso pulmão, né? Um tubérculo, no caso, né? Que são
As batatas são parte dos tubérculos, por isso se chama de tuberculoses, porque os caras quando viram falaram, parece um tubérculo, né? E na verdade que isso é um granuloma. É o corpo que conseguiu conter a infecção. E por que ele contém e não eliminou? Porque não tá conseguindo. É uma infecção muito difícil de eliminar uma vez que ela está instalada. Então o que o corpo faz? Cara, não dá para eliminar, então vamos conter. E vai ficar aí quieto enquanto a gente cobrir aí, não vai dar problema nenhum. Já que não dá para matar, vamos fazer uma contenção. Agora, como evoluciona essa doença? Primeiramente, vamos aqui. O primeiro é formar um tubérculo. Se o sistema imune está de boa, está ótimo, está bem legal, o corpo vai fazer isso. Vai fazer um tubérculo. E se tiver sintoma, foi diagnosticado, né? E tomar o remédio, às vezes o próprio corpo consegue eliminar isso, né? E fica só um ponto de cicatrização lá dentro do pulmão. Se o sistema imune não conseguiu conter, né, por alguma razão, logo a tuberculose, né, vai começar a crescer formando esse orifício. Esse orifício aí, ela vai fazer uma área cavitatória, vai fazer literalmente um buraco dentro do nosso pulmão. Uma cavidade, por isso se chama necrose caseosa. Esse é um tipo de necrose chamada necrose caseosa, onde parece que o nosso pulmão parece um queijo cheio de buraco. E isso normalmente já dá sintoma, já é detectável e a gente já consegue tratar. Em pacientes que têm alguma imunodeficiência, principalmente paciente que já é mais anciano, gente que vive em uma extrema pobreza e sujeira, né, que são os fatores de risco, criança, né, que é muito jovem pegou, ou principalmente, principalmente aqui, por exemplo, você vai ver normalmente em pacientes que têm alguma doença imunológica, né, como a famosa doença sexual aí, que seguramente você já conhece. Nesse caso, as necroses caseosas. Lembra que esse necrose caseosa, a gente quando fala as bolas aí dentro, né, o espaço aí, uma cavitação literalmente, vão se espalhar ainda mais, como vocês estão vendo aqui. E além disso, a tuberculose tem outra capacidade. Essa capacidade é muito rara e normalmente se vê só em pacientes que têm algum risco, alguma deficiência, alguma imunidade muito baixa. Ela consegue fazer uma disseminação hematógena, ou seja, ela consegue se colar dentro do torrente sanguíneo. Quando ela se cola dentro do torrente sanguíneo, ela consegue ir pelo corpo inteiro aí, infectar tudo que é o lugar, mas uma das coisas mais fodas que ela faz é que quando ela vai correndo, né, pelo torrente sanguíneo, ela acaba voltando para o pulmão. Olha só, a tuberculose vai, vacila, tuberculose vai, entra no torrente sanguíneo, corre pelo corpo, né? E além de ela conseguir infectar qualquer parte do corpo, ela também pode voltar para o pulmão. Isso é muito raro, gente. Só em casos de paciente que está muito imunodeprimido. Mas é um tema que pode cair na prova. E ela vai fazer o quê? Ela vai voltar ao pulmão, mas não vai voltar normal. Vai voltar formando tudo isso. Um monte de bolinha, um monte de ponto de granuloma. Viu como tem um monte de granuloma? No pulmão inteiro tem um monte de granuloma comparado a esse pulmão saudável aqui. Isso se chama de tuberculose miliar. Quando o bacilo cola numa via de disseminação, volta para o pulmão ou diretamente se dissemina pelo pulmão, fazendo uma infecção generalizada do pulmão. Isso se chama tuberculose miliar. E você vai ver vários pontos. Esse ponto que deveria ser só um granuloma, né, que começa como normalmente na parte de cima, vão ser vários, mas vários pontos. Isso é conhecido como tuberculose já miliar. Já é uma espécie de complicação que pode acontecer no pulmão por conta de uma tuberculose não controlada. E agora, vamos dividir as tuberculoses em dois tipos. A tuberculose primária, que normalmente é o primeiro contato que tem entre o bacilo e o corpo da pessoa, né, e um contato que chegou a uma infecção, e vai ter todos os sintomas normais de uma infecção, né, dor, febre, e se escalar mais, problemas respiratórios, né, até pode matar o paciente, né, já, tanto assim que a tuberculose foi uma bactéria que matou muita gente, até descobrir o jeito de curar ela, né. E logo temos a segundo tipo, a tuberculose latente. Isso pode acontecer de dois jeitos. Você pode ter contato primário, primeiro com a tuberculose, primeiro contato. Logo o teu corpo conseguiu conter e fazer o granuloma. E você nunca teve nenhum sintoma por sorte. Só que em qualquer momento que teu sistema imune estiver meio leve aí, né, uma semana muito estressada, ou diretamente você pegou uma doença crônica, né, principalmente em pessoas que tiveram tuberculose primária, teve tuberculose primária, logo ficou mais velho, pegou uma doença aí crônica, diabetes, hipertensão,
a imunidade baixou e a tuberculose latente pode voltar e voltar muito mais forte. Essa é a diferença. Esse vacilo aí que ficou contendo aí dentro do nosso corpo. E qualquer momento onde o sistema imune não conseguir estar ao 100%, ela pode voltar, né? Ou diretamente fazer a primeiros sintomas, né? Tem pessoas que podem pegar tuberculose, nunca ter sintoma nenhum, e só aparecer logo de anos, porque o corpo conteu, estava latente, e aí voltou. Ou também existe a segunda forma de ser latente. Você infectou, e logo você teve uma reinfecção, reinfectou de novo. E aí o que acontece? Aí fica também latente, mesma coisa latente. Então, latente a gente pode ser, ou você teve uma tuberculose primária, ou o paciente teve uma tuberculose primária, conseguiu conter, mas tá aí dentro, né, o bacilo dentro do granuloma, ou ele teve, curou e pegou de novo. Normalmente isso também é chamada de latente, ou tardia. Dessa forma seria o mais importante que a gente tem que falar da tuberculose. O tratamento eu não vou tocar não, porque aqui estamos vendo microbiologia. Mas isso é tudo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar um comentário aí apoiando o canal, falando que tema que você vai gostar na próxima. E a gente se vê na próxima aula.